noite, mais um Pod Easy aqui nessa quarta-feira linda para você. Nós estamos no podcast de número 26. O assunto sempre é muito bem planejado, pensado para que o seu tempo aqui comigo e com o meu convidado, no caso a minha convidada, seja importante, seja útil. Você não vai em momento algum achar que você está perdendo, desperdiçando. Tempo é um bem que se esgota, então nós temos que usá-lo da melhor maneira possível. Nosso tempo é precioso e ele não volta mais. O que foi, foi, não é? E a nossa convidada hoje aqui no Pod Easy é a Paola Verrucchi, uma moça linda e jovem que eu tive a grata satisfação de conhecer, e o assunto é yoga e saúde mental. Yoga, ela vai explicar melhor para vocês. A Paola Verrucchi, ela é professora de yoga e meditação. Olha essa parte aí, eu gostei. Eu faço? Não. Eu sei? Não. Mas é por isso que eu preciso saber e fazer, começar ontem já. Ela tem uma abordagem especializada em saúde mental. Olha a parte emocional, é a mente que governa a nossa vida, o nosso corpo, né? E também no manejo de ansiedade e estresse. Certificada pela Yoga Alliance e orientada pela professora doutora Susan Andrews, que é PhD em Harvard. Paola tem uma grande experiência nesse assunto, mas eu vou deixar que ela se apresente e complemente aqui a sua biografia. Boa noite, Paola. Boa noite, Zildinha. Primeiramente, muito obrigada por me fazer esse convite. É um prazer estar aqui para poder compartilhar e conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Que é a saúde mental e como que o yoga pode contribuir com tudo isso. Então, o meu trabalho é bastante focado na regulação emocional. Além de professora de yoga, eu também estou me formando em psicologia. Então, eu trago esse conhecimento da ciência contemporânea para dentro das minhas aulas e aplico técnicas psicológicas dentro do yoga. E são dois universos que se casam muito bem e que se potencializam mutuamente. Então, os resultados são muito benéficos para os meus alunos. E é uma sinergia, soma para os seus alunos o seu conhecimento com a psicologia também, né? Você decidiu fazer psicologia para poder contribuir mais nas suas aulas? Sim, com certeza, né? Eu comecei a perceber nos meus alunos que a maior parte deles chegava com demandas emocionais, né? Eles já estavam ali fazendo tratamentos, muitos deles já tomando medicamentos e buscavam o yoga como um recurso para conseguir se acalmar um pouco mais, para conseguir estar mais conectado ao momento presente. Então, a psicologia funciona como um aparato muito importante, assim, ela me dá muito suporte para o yoga. São coisas que se unem de uma forma muito legal. Vocês estão percebendo que o assunto é intenso, porque Paola tem um conteúdo enorme para contribuir com todos nós aqui que estamos assistindo. Você pode mandar a sua pergunta, responda aí já para nós, você já fez yoga, você sabe as técnicas, você conhece, você já fez alguma aula experimental de yoga? Já comente aqui para que a gente possa também responder alguma dúvida. E se você ainda não está seguindo o nosso podcast, o Pod Easy, eu vou pedir para você começar a seguir, porque todos os temas de saúde física, saúde mental, saúde espiritual, são todos relevantes e traz muito conhecimento e muita informação. Paola está há 8 anos já nessa área com a yoga. Ela tem essa experiência grande e o que eu achei bacana, ela atende alunos, ela mora em Sorocaba, mas ela atende alunos em diversas partes do mundo. Me conte como que surgiu esse seu programa, bastante interativo, integrativo, bastante abrangente, né? Porque você tem uma modalidade de yoga diferente de outros profissionais. Então, eu gostaria que você começasse contando a sua paixão pelo yoga, como que você foi por esse caminho e como que está sendo esse alunos ao redor do mundo nesses programas personalizados e integrativos.
Sim. O universo do yoga se abriu para mim muito cedo. Eu, com 15 anos, fiz uma aula. Minha mãe tinha ouvido falar. Na época, não era uma coisa comum, né? Hoje em dia, as pessoas sabem mais ou menos o que é. Mas há mais de 15 anos, não era algo que as pessoas reconheciam. Então, foi essa mulher lá na minha cidade natal, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, a minha mãe falou, nossa, eu fiz uma aula, fiquei relaxada, gostei. E aí, ela me convidou para ir junto com ela, eu fui, adorei, achei um negócio super diferente. Mas depois disso, eu cursei Direito, me formei, trabalhei como advogada por um breve período. Mas eu estava num momento em que eu sentia que o que eu estava fazendo não fazia sentido para mim. Eu estava meio perdida. É como se eu me sentisse desconectada de mim mesma. E aí, quase que como uma intuição, eu falei, vou voltar para o yoga. E aí, na minha primeira aula de yoga, depois desse hiato, né? Desse tempo que eu fiquei fazendo o curso de Direito, eu me senti de volta a mim mesma. Eu tive uma espécie de catarse, assim, durante a aula, e eu lembro que eu pensei pra mim, nossa, como eu pude ficar tanto tempo longe de mim mesma? E é como se eu tivesse voltado pra mim, e a partir dali eu comecei a praticar com bastante constância e me transformar em professora foi uma consequência natural. Entendi. Então, eu, a partir dali, comecei a praticar, depois fui fazer a minha formação, né? Que é justamente essa união entre a tradição e a ciência. Então, eu fui orientada por monges indianos que viviam o yoga da forma mais tradicional. E também fui orientada pela Susan Andrews, que é PhD em Harvard, psicóloga, e trouxe esse olhar sobre o que acontece no cérebro quando a gente está praticando yoga. O que acontece dentro da gente, né, com os nossos hormônios, com os nossos neurotransmissores quando a gente está meditando. Então, ela trouxe todo esse respaldo de ciência, de pesquisa que comprovava cada uma daquelas coisas que eu estava aprendendo. Nossa, que incrível! E você falando que os monges que você teve aula com eles praticam a yoga no seu sentido mais tradicional, no estilo mais tradicional, qual é o seu estilo, o que você pratica agora, né? Podemos falar em estilo de yoga, tipo de yoga, né? Sim, sim. Na verdade, quando a gente pensa na história do yoga, no berço do yoga, o que hoje a gente chama de tipo de yoga nada mais é do que uma segmentação dentro do yoga. Sim. Então, Hatha Yoga era o yoga do corpo. Então, geralmente, quando a gente pensa em yoga, no senso comum, a gente pensa nas posturas, né? Sim. Aquelas coisas bonitas que a gente vê no Instagram. Que a gente vê no Instagram, isso, na praia. Todo mundo de ponta cabeça. Isso é Hatha Yoga, porque em sânscrito, que é a língua original, né, da Índia, Hatha significa corpo. Então, o yoga do corpo é o yoga das posturas. E aí tem a meditação, que é Dhyana Yoga em sânscrito, e assim por diante. Mas hoje em dia, as pessoas foram criando aí novos métodos, se apropriando de coisas que, na verdade, não são tradicionais do yoga, mas que foram compondo aí um novo universo. E aí cada um dá o seu nome, né? Mas eu ensino Hatha Yoga, que é esse yoga tradicional, mas que é composto também por meditação, que é composto também por uma base filosófica por trás, né? E que tem como objetivo principal não apenas fazer posturas, mas fazer com que você possa se reconectar com você mesmo e se sentir melhor na tua vida, como modo geral, assim. Tá, então, essas posturas, que umas são mais simples, mais fáceis, e outras são bem mais complexas, no sentido que exigem mais do corpo, no sentido de equilíbrio, de flexibilidade, exige muito mais, de treino, né, de experiência. Todas essas posturas, ela tem um objetivo. Qual seria o objetivo do Hatha Yoga para a pessoa, assim, de imediato? Sim, tudo no yoga é proposital, né? Nada é aleatório. Mas o que é importante a gente lembrar é que yoga é uma prática acessível a todas as pessoas.
Então, por mais que existam posturas muito complexas, posturas muito simples, que podem ser feitas por pessoas de qualquer idade, com qualquer corpo, trazem benefícios muito grandes. Então, cada movimento vai ter um objetivo específico. Por isso que eu trabalho com yoga personalizado para cada pessoa. Porque se a pessoa, por exemplo, chega até mim e ela precisa reduzir a ansiedade, eu vou escolher algumas posturas que vão auxiliá-la nesse caminho. Agora, se é uma pessoa que está muito letárgica, que está com muita preguiça, que não tem energia para fazer as coisas, uma pessoa mais deprimida, eu vou escolher outras posturas. Então, o yoga não é uma ciência que funciona, eu vou ver aqui, vou fazer isso e vai dar certo. Sim, vai dar certo, mas não necessariamente vai atingir o objetivo que você está precisando. Por isso, é importante que as aulas sejam personalizadas, né? Que sejam voltadas para a sua necessidade. Acompanhadas por profissional capacitado, né? Isso. Tipo assim, não adianta você pegar um livro ou ver lá umas posturas, né? E você tentar fazer. Bom vai ser, mas você pode, então, não conseguir extrair daquela prática o máximo de proveito e aquilo que você realmente precisa, né? Exato. Você falou também da liberação de neurotransmissores e de hormônios. Essas posturas também auxiliam o corpo a eliminar as toxinas, a drenar a linfa, a melhorar os neurotransmissores, ou seria a meditação que você está falando? Não, com certeza. Na verdade, isso é uma das coisas principais das posturas. Cada postura, o efeito é sempre psicofísico, ou seja, ele é tanto um efeito psicológico, mental, quanto um efeito fisiológico. Então, cada postura, ela vai exercer pressão sobre determinadas regiões do corpo. Então, dentro da linhagem tradicional do yoga, as pessoas falam muito de chakras, que seriam esses centros energéticos, né? E o objetivo das posturas seria a gente regular esses centros. Certo. Só que o que a gente vê hoje aliado à ciência atual? Que cada chakra que era entendido lá atrás como um centro energético está conectado com uma glândula endócrina. Então, por exemplo, o terceiro chakra está relacionado com a minha glândula adrenal, que libera adrenalina, que libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se eu quero controlar o meu estresse, eu preciso fazer posturas que regulem esse chakra que é conectado com essa glândula. Então, tudo que pressionar aqui essa região do umbigo vai me ajudar a controlar a minha adrenalina, a controlar o meu estresse, a controlar o meu cortisol. Então, nada é aleatório no yoga, né? Então, ajuda a regular todos esses hormônios, ajuda, sim, a diminuir a retenção de líquido, né? Você falou da linfa, porque a gente faz posturas que invertem onde geralmente fica o sangue. Então, a gente coloca a perna lá para cima, isso estimula o nosso sistema circulatório, e a gente faz também massagens. Isso é uma técnica também do yoga, uma automassagem que eu ensino aos meus alunos, justamente para a gente trabalhar o sistema linfático. Porque depois que a gente trabalha os hormônios, a gente precisa trabalhar o sistema linfático para distribuir esses benefícios para o corpo. Mas é muito interessante, né? Nossa, eu fico encantada. E quanto mais ela fala, que a gente já teve uma outra conversa, mais eu me interesso. E eu falei para você que você atende, né? Você me contou que ela atende alunos ao redor do mundo nesses programas personalizados, cada um com o seu objetivo. E essas aulas são todas online, então? Isso. Eu tinha um estúdio, né, no início, quando eu morava em Cuiabá, nessa época em que eu abri o meu estúdio. Porém, com a pandemia, eu me abri para esse universo online e foi uma grata surpresa, porque eu comecei a conseguir atender pessoas realmente ao redor do mundo. Então, hoje eu atendo alunos nos Estados Unidos, porque eu dou aula em inglês também, alunos na Itália,
Já tive alunos, inclusive, indianos, que me procuraram. Olha, é incrível. Indianos procurando uma brasileira para ter aula de yoga. Que é uma incrível. Loucura. Nossa. E ainda elogiaram o meu sânscrito, tá? Ó. Que interessante. Então, você teve que estudar muito para você, né, não só a postura, a prática de yoga, mas também toda a teoria, né? Tudo que vem junto com a yoga. Yoga é uma filosofia, ela é o que? Ela está voltada mais para a filosofia do povo indiano, seria isso? Eu classifico o yoga como uma ciência. Muita gente pensa no yoga como algo muito etéreo, muito sobrenatural, né? As pessoas associam o yoga a isso. Só que o yoga, é uma ciência milenar. Então, a linguagem dele não é a nossa linguagem, né? Primeiro, é uma linguagem de um povo que vem do Oriente, que já é uma perspectiva muito diferente de nós, do Ocidente. Foi tudo construído na época em que nem existia, né, esse conceito de ciência que a gente tem hoje. Então, foi um conhecimento totalmente empírico, das pessoas praticando, das pessoas percebendo o que aquilo fazia no corpo, delas... e elas precisavam explicar isso de alguma maneira. Então, essa era a linguagem acessível na época. Porém, eu digo que yoga é uma ciência, primeiro, porque hoje em dia a ciência ela já tem comprovado os benefícios da meditação e da prática do yoga. E segundo, porque é uma prática que, caso alguém aplique sistematicamente, vai ter os mesmos resultados. Então, não é aleatório. Existe, de fato, uma técnica por trás. Sim. Né? Então, isso classifica o yoga como uma ciência. Como uma ciência. Eu quis fazer essa pergunta porque, às vezes, as pessoas confundem com religião, né? Será que tem a ver com religião? Minha religião não permite que eu pratique yoga. Misturam-se algumas coisas, né? E eu gosto de esclarecer, então, esse conhecimento. Por isso que eu digo sempre aqui no podcast. O objetivo é a gente levar conhecimento. O conhecimento nos liberta, clareia a nossa mente e te dá opções. Pode ser que para você o yoga seja maravilhoso, pode ser que você já tenha feito, que você assista agora o podcast, se você queira voltar a fazer. Pode ser que você esteja como eu, que tem vontade de fazer, mas ainda não introduziu na rotina, porque também não adianta fazer uma aula esporádica. Eu já fiz algumas aulas esporádicas, até para entender um pouco da yoga. E eu tenho muita vontade de ter isso como algo constante na minha vida, porque os resultados só vêm com a constância. E a gente só vai ver os resultados depois de um certo tempo. Você tem tido sucesso com os seus alunos aí, imagine até indiano. Você tem tido sucesso? Em quanto tempo você poderia contar um caso para você desses alunos de resposta rápida, de atingir o objetivo para aquela pessoa naquele momento de vida, para que as pessoas que estão nos assistindo aqui se empolguem por começar a praticar o yoga? Sim, na verdade eu vivo isso o tempo inteiro. Geralmente, esses resultados mais imediatos, eles são vistos, inclusive, na aula experimental, no sentido de a pessoa chega acelerada, chega estressada, chega ansiosa. E ao final da aula, ela já fala, nossa, eu tô relaxado. Isso já é um resultado muito grande para uma pessoa que está ali imersa na correria do dia a dia e o tempo inteiro estressada. Então, isso já é um resultado muito grande. Isso é muito comum. É um feedback que eu tenho com bastante frequência. Sim. Nossa, terminou a aula, eu já tô mais calmo, já tô mais relaxado. Muitas vezes consegui dormir melhor. Então, isso é praticamente imediato. Agora, claro, tem os efeitos de longo prazo, né? Então, eu tenho inúmeros casos, mas vou aqui trazer um que é uma aluna que, inclusive, ainda está fazendo aula comigo,
que ela chegou com muitas limitações físicas, com muita dor crônica. Então, ela tinha uma limitação de movimento muito grande e tinha um grau de ansiedade também bastante elevado. E ela tá fazendo aula comigo há menos de 6 meses, assim. E eu sempre, logo que a pessoa começa a fazer aula comigo, eu tiro fotos, eu faço um relatório. E depois de 6 meses, eu tiro novas fotos e faço uma nova avaliação. Isso faz com que o aluno possa perceber a diferença desses 6 meses, Sim, né? importantíssimo. E ela, assim, é impressionante, sabe? Eu mesma, às vezes, Se surpreende. Eu me surpreendo, mesmo depois de 8 anos, ainda me encanto com os efeitos do yoga. Mas assim. melhorou o que para ela? Postura? Olha, postura, redução de dor. Ela hoje não reclama mais de dor. Ela até sempre fala, assim, que ela sempre teve que fazer muita massagem, né? Por conta dessas dores dela. E depois de pouco tempo que ela tá fazendo aula comigo, a massagista falou pra ela, nossa, parece que o yoga foi um milagre na sua vida, assim. Porque o grau de tensão, de nós que a massagista percebia no corpo dela reduziu absurdamente, sabe? Então, as dores crônicas, de fato, reduziram. E a mobilidade dela, assim, é extraordinária a diferença. Então, para dor também tem indicação da yoga, né? Sim. Conte para nós, assim, no geral, os benefícios. São inúmeros, não sei São se ela vai dar inúmeros. conta de responder até o final do podcast. Eu sei que são inúmeros mesmo. Agora está falando para dor. Dor, geralmente, a gente pensaria numa acupuntura, né? Será que a acupuntura para dor não seria mais rápido? Agora ela está me trazendo esse caso real da aluna que reduziu muito a dor com o yoga. E isso é muito bacana, né? E outros benefícios, assim, conte dos seus alunos. Nossa, tem inúmeros, né? Eu tenho também uma outra aluna, essa inclusive mora nos Estados Unidos, que ela chegou até mim com transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é algo bastante difícil de trabalhar, porque a questão emocional, ela realmente é muito intensa ali, né? E isso é uma coisa bem comum com os meus alunos, porque eles geralmente chegam querendo uma ajuda, um auxílio, quando a situação já tá muito feia, Entendi. né? Já procurou também outros métodos? Geralmente sim. Geralmente meus alunos, eles já estão fazendo tratamento psiquiátrico e acompanhamento psicológico, né? E aí o yoga vem como uma terceira via, como um terceiro caminho, assim. Então, muitos alunos falam da questão da ansiedade, né? Não só no sentido de ter reduzido a ansiedade, então, assim, alunos que de fato pararam de ter crises de ansiedade e que se apropriaram das técnicas do yoga no dia a dia, né? Então, assim, nossa, vou fazer uma reunião de trabalho que geralmente me gera muita ansiedade. Aí a pessoa já faz uma respiração do yoga que eu ensinei antes, e aí ela vai, enfim, muitos alunos já comentaram isso. Nossa, geralmente era uma situação super estressante, que eu ficava super ansiosa e eu consegui conduzir super bem depois que eu fiz isso. Então, as pessoas, elas vão se apropriando do yoga, incorporando essas práticas no dia a dia. E é isso que transforma, né? Porque não é só o tapetinho. É o que a pessoa é capaz de trazer do tapetinho pro dia a dia dela. Interessantíssimo. E isso transforma realmente a nossa vida, né? Então, os benefícios vão muito além do que a hora da aula. Pode ser usado as técnicas de respiração, principalmente. Principalmente respiração e meditação. São técnicas que eu oriento os meus alunos quando eles já têm, claro, algum tempo ali de prática. Eu ensino como fazer e recomendo, inclusive, que eles façam todos os dias, se possível. Porque aí sim os benefícios, eles são potencializados, né? Não fica só restrito a 1, 2 ou 3 vezes por semana. Mas, de fato, vira algo que é como escovar o dente. Eu preciso limpar a minha mente, então eu vou fazer 5 minutinhos de meditação. 5 minutos de meditação diário já seriam suficientes? Fazem muita diferença. 1 minuto já faz muita diferença. Não acredito. Que ótimo. E você também dá aula só de meditação ou não? É sempre junto?
Eu dou aula só de meditação, mas geralmente as pessoas que procuram aula de meditação são pessoas que já praticam há algum tempo, que já têm um grau de conhecimento sobre a meditação. Agora, para iniciantes, eu não recomendo fazer apenas a aula de meditação. Entendi. Porque é muito difícil para quem tá lá na correria do dia a dia, no estresse, chegar e falar, tá bom, vou sentar aqui, vou fechar o olho e vou meditar. Parece impossível. Então, a postura é uma forma de meditação. É uma meditação de olho aberto. Mas faz você se conectar com o seu corpo, faz você se conectar com o momento presente. E isso já é mindfulness, que é um termo em inglês que significa conexão com o estado de presença, é consciência do aqui e do agora. E a gente faz isso com posturas, a gente faz isso quando a gente está prestando atenção na nossa respiração. Então, eu sempre prefiro começar por aí, com os alunos iniciantes, e só mais para frente introduzindo essa meditação mais tradicional, né? Que é fechar o olho. Porque senão a pessoa fica ansiosa a hora que ela fecha o olho e não consegue se concentrar, né? Falou para fechar o olho, daí que quer abrir. Exatamente. Tem aluno que eu sempre abro esse espaço, né? Se você quiser, se você se sentir confortável, você fecha o olho. Se não, a gente faz de olho aberto. E isso faz com que o aluno não saia correndo, né? Fez uma aula e fala, meu Deus, nunca mais eu vou voltar, porque não consigo ficar de olho aberto, de olho fechado. De olho fechado, E aí, não, assim, fica uma prática acessível para todo mundo, né? Não fica aquela coisa... É uma meditação consciente. Exato. Né? Consciente. E a meditação, eu vejo que mais e mais pessoas buscam, porque realmente os benefícios são enormes. Eu não pratico meditação. Teve época que eu tentei, depois parece que tem momentos da vida que sai da sua lista de prioridades, né? Mas é uma coisa que eu vejo que quanto mais a gente buscar e praticar, os benefícios só a gente sabe como serão, né? Grandes, no sentido de relaxamento da mente, de descanso, e também para você passar um dia melhor, né? O dia seguinte ou a noite, se faz à noite, passar uma noite melhor e o dia seguinte melhor. E a maioria dos seus alunos estão fazendo yoga e meditação junto. Sim. É o combo perfeito. Uma vez por semana, você acha que já é suficiente? Olha, uma vez por semana vai trazer, com certeza, muitos resultados positivos. Suficiente eu não diria, né? Porque quanto mais a gente faz, melhor é. Então, eu consideraria, digamos assim, o ideal, no mínimo 2 vezes por semana. Mas uma vez por semana já faz uma diferença... Já é um bom início. Gigantesca. Várias respostas e explicações que você deu aqui, eu já percebi o quanto a sua técnica de yoga, a técnica que você juntou dentro, né, do seu estúdio, né? Hoje a maioria é online, né? Mas dentro do seu espaço de yoga, eu já vi que você tem uma técnica diferenciada de vários outros profissionais do mercado. Cada um traz a sua experiência, o seu tom, digamos assim. Cada um traz tom para o seu segmento, né? Mas eu gostaria que você falasse mais, Paola, desse diferencial da sua técnica nesses anos todos de experiência e o que isso traz de diferença para o aluno. Sim, realmente o meu trabalho ele é bem específico. Eu particularmente não conheço ninguém que tenha o enfoque que eu tenho e que utilize o yoga da forma como eu trabalho. Então, é algo bem específico, assim. Então, você até comentou em algum momento do podcast de algumas pessoas que vinculam yoga à espiritualidade, à religião, né? Nem a espiritualidade, mas a religião. E vão ter profissionais que vão fazer isso, né? Porque eles vão trazer a questão das crenças hinduístas, da Índia para dentro do yoga. Enfim, cada um vai aplicar o yoga de uma forma distinta, né? A minha perspectiva é uma perspectiva baseada em evidências. Então, eu acredito que yoga é para todos. E se é para todos, eu não posso colocar nenhum tipo de crença específica ali. Qualquer um, independentemente do que acredite ou não acredite,
tem espaço para praticar yoga e deve ter o direito de receber esses benefícios do yoga. Então, dentro da minha técnica, eu ensino como que as pessoas podem se apropriar das ferramentas do yoga, certo, incluindo posturas, incluindo meditação, incluindo técnicas de respiração, incluindo técnicas de limpeza do organismo, porque o yoga também tem essas técnicas, para que essa pessoa tenha uma vida melhor, para que essa pessoa seja mais feliz, para que ela esteja mais satisfeita com ela mesma. Esse é o meu grande objetivo com o meu trabalho. Independentemente de quem seja essa pessoa, eu tenho 70 anos, não vou conseguir fazer? Vai conseguir fazer. Entendi. Eu tô com sobrepeso, não vou conseguir fazer? Vai conseguir fazer. Então, eu sempre adapto as minhas aulas à realidade do aluno. Certo. Tem posturas, nossa, eu vi lá no Instagram, nunca vou conseguir fazer aquilo. Calma, a gente começa com uma postura simples. Isso não significa que você não vai ter um resultado imenso na tua vida, né? Então, dá para fazer yoga na cadeira. Eu já tive alguns alunos que precisavam fazer yoga na cadeira, que tinham mais idade. Então, a gente fazia na cadeira. Dá para fazer muita coisa sentado. Já fiz yoga para área corporativa, então em empresas. Então, eu não tenho como trocar de roupa porque eu tô aqui no meu intervalo de almoço com terno e gravata. Dá para fazer yoga? Dá para fazer yoga. Olha que interessante. Então, assim, é possível praticar yoga em absolutamente qualquer contexto. Mas talvez não aquele yoga que você veja, que você acha que é do Instagram. Mas né? foi ótimo você falar, Paola. Eu acho que é isso que nós estamos aqui para até desmistificar, até para separar, porque às vezes você também pensa, é muito difícil, você já começa a colocar preconceitos na sua cabeça, você vê as posturas lá no Instagram, fala, nossa, imagina, isso não é para mim, que difícil, né, para fazer. A pessoa vai pensar exatamente que se a pessoa, eu estou acima do peso, não vou conseguir fazer, né, a yoga não vai dar certo com a minha religião, então a gente gosta de, no podcast, poder trazer essa clareza. E como nós sabemos que o yoga foi desenvolvido milenarmente pelos monges, né, e trouxe toda essa bagagem oriental para o nosso conteúdo aqui ocidental, como que você juntou toda essa prática, essa ancestralidade, porque eu imagino que nas aulas de yoga vai contar muito da história do yoga, como que começou, quem foram as pessoas que mais se destacaram no mundo, que escreveram livros, né? Essas pessoas aí que devem ter nomes aí antigos, né? Por ela ser milenar. E hoje nós temos aí um mundo moderno que de repente tem que fazer a yoga lá no horário de trabalho de terno e de gravata, né? E como que você conseguiu juntar tudo isso na tua prática e trazer benefícios, né? Sim. Primeiro, honrando essa história, né? Então, o que eu fiz? Eu estudei muito, eu li muito. Acredito. E aí, eu quis entender aquilo a partir da linguagem de hoje. Eu sei, eu pratico, mas para eu me comunicar com as pessoas hoje em dia, eu preciso falar a língua delas, né? E a língua delas hoje é essa ciência contemporânea, é essa linguagem de dados, de provas, de pesquisa, né? Então, eu sempre ia lá e via o que estava sendo falado na tradição e eu ia pesquisar. Por que isso aqui funciona? Por que se eu fizer essa postura eu vou me sentir de determinado jeito? Por que se eu respirar por uma narina e não pela outra, eu vou me sentir melhor? E aí eu comecei a ver que, por exemplo, as nossas narinas estão conectadas com o nosso sistema nervoso central. Então, para que eu, por exemplo, tenha um efeito calmante, de redução de estresse, para eu relaxar, eu preciso ativar o meu sistema nervoso parasimpático. O que é o sistema nervoso parasimpático na linguagem tradicional do yoga? É um lado da nadi. Eles chamavam de duas nadis principais. Hoje, o que eu vejo? Nadis são o sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Então, se eu respiro
por uma narina, eu vou ativar mais o sistema nervoso simpático, ou seja, vou ficar mais ativado, vou ficar mais energizado, eu posso ficar mais estressado. Se eu quero me acalmar, eu preciso ativar a outra narina, o outro lado, que na tradição se dizia nadia esquerda. Então, aqui, eu consegui entender que toda vez que eu respiro, né? Por exemplo, quando a gente tá gripado, a gente vê isso claramente, que sempre tem uma narina que tá mais ativa que a outra, Com né? certeza. Mas isso acontece o tempo inteiro, mesmo quando a gente não tá gripado, só que a gente não tem tanta percepção. Certo. Então, quando a gente acorda, o nosso corpo precisa o quê? Ativar, né? Existe o estresse positivo, a gente precisa de um nível de cortisol pra gente poder acordar, né? Então, eu vou ter uma narina mais ativa que a outra. A narina que está conectado com o meu sistema nervoso simpático, que é esse sistema que acorda, que faz, que dá ação. Agora, quando eu vou dormir, se essa narina estiver muito ativa, eu não consigo dormir. Então, Perfeito. Eu consigo, com algumas técnicas de respiração do yoga, fazer com que a outra narina fique mais ativa, que é a que está relacionada com o meu sistema nervoso parasimpático, que me relaxa, que me acalma, que vai me preparar para uma boa noite de sono. Então, eu fui fazendo esse estudo das duas linguagens e a partir disso, eu fui entendendo realmente na linguagem de hoje o que aquelas técnicas ancestrais e milenares faziam por nós. E aí eu fui traduzindo tudo isso e aplico isso hoje em dia nas minhas aulas. É muito inteligente, porque todo esse, como você falou, há milhares de anos atrás, quando a yoga começou a ser praticada, não existia ciência que comprovava hoje. Diminuiu o cortisol, aumentou a serotonina, melhorou os neurotransmissores que acalmam, no caso, serotonina e GABA, equilibrou. Aquela pessoa muito mole, muito zen demais, precisa de um pouco de dopamina, de um neurotransmissor para ligar essa pessoa, para dar um empurrão, né? Mas até então, naquela época, há milhares de anos atrás, ninguém sabia o que eram neurotransmissores. Exato. Mas foram percebendo pela prática, né? Exato. Você sabe que no mundo das ervas medicinais acontece isso também. É mesmo? Exato. As pessoas que geralmente moram a vida inteira, vamos pegar, por exemplo, índio, tribo indígena, mora a vida inteira em contato com a mata, mora ali numa reserva. Quando, há milhares de anos atrás também, quando não existiam os recursos que nós temos hoje, digamos há 200, 300 anos, não existia antibiótico, não existia os antidepressivos e as plantas. Eles faziam chás, faziam emplástico para curar a ferida e foram vendo que muita coisa dava resultado. Uma cólica abdominal, gases, foram fazendo chá. Aí os cientistas, quando começou todo o desenvolvimento, os cientistas pegaram aquelas ervas daquelas comunidades e foram estudar o que acontece. Será que realmente funciona? Daí foram ver qual era a propriedade que tinha, qual era o marcador na planta que funciona. E isso até hoje, até recentemente. Por exemplo, tem um cactus em Israel e no México. E esse cactus, ele é comestível. Quando a gente pensa em cactus no Brasil, a gente pensa em ornamentais. Vou comprar um cactus lá para enfeitar a minha casa, meu jardim. E lá nesses lugares, no México, aqui mais perto, esses cactos são comestíveis. Foram perceber que toda aquela população de trabalhadores rurais que comiam aquele cactus, eles eram magros e não tinham retenção de líquido. E esse cactus tirava um pouco a fome. Foram estudar. E esse produto existe no Brasil, acho que está há uns 5 anos mais ou menos, que foi registrado com o nome de cactínia. Foram descobrir o que ele tinha na planta. Ela é diurética, portanto, elimina o excesso de líquido, sem eliminar minerais, sem risco de cãibra, porque ele é uma planta, não é um medicamento químico. Ele tira um pouco também a fome, ele dá um pouco de saciedade. Então, baseado naqueles trabalhadores que consumiam muito aquele cactus que tinha lá
no mato, né? À vontade. Então, no mundo das plantas também existe isso. Primeiro começa de forma empírica, depois os cientistas começam a estudar. E com certeza os monges começaram a ver os benefícios das posições na prática, né? Exato. É uma ciência empírica. Começou lá, né? Mas hoje já tem muita comprovação, né? Muita, muita. Inclusive, na área da psicologia, né, que é o que eu estou estudando, é uma das áreas que mais tem pesquisa científica hoje, é a área da meditação. Os benefícios, assim, são realmente extraordinários. Porque e por quê? O cérebro precisa de um tempo de descanso, que nós estamos o tempo todo pensando? Sim, isso é muito bom que você trouxe. Estamos o tempo todo pensando, porque muita gente acha que meditar é não pensar, né? E aí as pessoas falam, impossível? Como que eu vou parar de pensar? Verdade. Como que eu vou parar de pensar? Só que quando pensar em não pensar... Já é pensar. Né? Então, perfeito. Na verdade, não é isso que a gente faz com a meditação. O que a gente faz é concentrar. Então, as técnicas meditativas consistem em a gente estabelecer um ponto de foco. Algumas meditações, o foco vai ser um som, um mantra, né, tradicionalmente. Mas não precisa ser um mantra, pode ser um outro som. Você vai se concentrar naquele som. Naquele som. Então, assim, para quem está iniciando, para quem vai começar a praticar, o seu pensamento, ele vai fugir. Mas aí o que você faz? Volta para o foco. O pensamento fugiu de novo. Volta. Com o tempo, com a prática, essa fuga fica reduzida. Você consegue ficar muito mais tempo focado naquilo. E é isso que às vezes as pessoas confundem, né? Elas acham que, nossa, eu tenho que parar de pensar, como que eu vou fazer isso? É impossível. Já ficam ansiosas só de pensar e não pensar. Mas quando a gente trabalha o foco, a gente vai vendo que quanto mais eu pratico, é como uma academia. Se você chega na academia, você não vai conseguir pegar muitos quilos na primeira vez. Mas se você continua praticando, com o tempo, você vai conseguir aumentar peso. Daqui a pouco você está pegando um peso que você nem imaginava que você conseguiria. Com certeza. Você fortaleceu, né? Com a mente é a mesma coisa. Da primeira vez que você for praticar meditação, a sua mente vai fugir inúmeras e inúmeras vezes. Mas você vai praticar, e quanto mais você praticar, mais você vai conseguir ficar mais concentrado por mais tempo. Sua mente vai começar a fugir para outros pensamentos muito menos. E aí, você consegue sentir que realmente a sua mente está descansada. Né? Porque isso de ficar pensando em muita coisa ao mesmo tempo, se preocupando com muita coisa, é muito cansativo, né? Com certeza. Então, a prática... mais cansativo é você estar preocupando com o que ainda nem aconteceu. Você ficar pensando lá na frente, né? E existe uma pesquisa, um dado super interessante, que, salvo engano, não lembro exatamente a porcentagem, mas já fizeram essa pesquisa e aproximadamente, aqui posso... talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas 97% dos pensamentos que a gente tem sobre o futuro, sobre medo do que vai acontecer, não acontece. Ou seja, a gente passa a maior parte do tempo pensando em coisas que jamais acontecerão. Jamais acontecerão. E com a meditação a gente consegue reduzir isso. A gente consegue estar mais focado no momento presente. Então eu não vou estar aqui pensando no amanhã, pensando no que pode vir a acontecer, e geralmente pensando em algo negativo que vai vir a acontecer, né? Não, eu realmente estou vivendo o aqui e o agora. E isso é um alívio. Tira uma sobrecarga. Tira. Eu acredito muito nisso. Vejo também, não sei se isso daí está dentro da meditação. No meu caso, muitas vezes eu durmo super bem, durmo várias horas, durmo tranquilamente, eu nunca tive problema para dormir. Mas eu vejo que tem noites que eu sonho demais e aquilo é cansativo, sabe? Porque o sono, os sonhos, eles trazem muitas preocupações. E eu sou uma pessoa preocupada, mas eu tenho o meu racional muito forte. Então, até uma vez eu fiz um curso, eu gosto dos cursos de autoconhecimento também. Às vezes, uma vez eu fiz um curso até do Mastermind. Aí, ele fez esse exercício. O que realmente já é um problema,
já é um problema, você tem que tomar uma ação, porque já está instalado o problema ali. Ou o que você está achando que vai virar o problema, que é exatamente o que você falou, 90% não vira problema, é você que está criando por antecipação e sofrendo com antecipação. Eu sou realmente muito preocupada, mas eu tenho o meu racional e durante o dia eu volto e falo, não, isso não é um problema, isso não é, você está imaginando, vamos pôr foco aqui nas prioridades do dia. Mas tem dia que eu sonho muito. Uma das coisas que eu queria fazer meditação era para que os meus sonhos fossem só lindos. Lindos, relaxantes, puros, calmantes, que trouxessem só benefício, sabe? E por que na maioria das vezes o meu sonho não sei se é reflexo do meu dia, o sonho é tumultuado, sabe? É feito de muitas preocupações, desafios, sabe? Tensão, muita tensão, sabe? Tipo há pouco tempo eu sonhava que eu ia fazer a prova e não tinha estudado. Olha só. Imagine, eu era a primeira aluna da classe quando estava na faculdade. Eu sempre fui certinha, disciplinada. E eu gosto de estudar. Para mim não era sacrifício estudar. Então, sabe esse sonho assim, que você vai fazer a prova, você não sabe? Sonho que você está sem roupa. Você está sem roupa e daí você não acha a roupa e tem gente, você não sabe como é que você vai passar. Umas coisas assim, mas vários desafios, vários obstáculos. Você acha que a meditação, no caso também, por uma qualidade de sono mais profundo, um sono mais reparador, ela viria em encontro a essa necessidade? Nossa, com certeza. Olha. Inclusive, eu tenho um curso gravado, que todos os meus alunos que fecham o plano mensal comigo, eu libero esse acesso, mas ele também é vendido à parte, que é um curso para insônia. Porque a gente pensa na insônia, às vezes, só com aquela pessoa que não consegue dormir, né? Mas aquela pessoa também que dorme e acorda no outro dia, parecendo que não dormiu nada, continua exausta, não tem aquele sono reparador, ela também tem um tipo de insônia. E nesse curso eu ensino várias técnicas que a pessoa pode aplicar para ter um sono de mais qualidade, um sono realmente restaurativo. Olha, né? que Então, fantástico. sim. Mas isso que você trouxe dos sonhos, o que acontece? Isso até trazendo da psicologia, né? Nós temos vários estágios de consciência. E quando a gente está acordado, a gente tem o nosso ego, né? O que você chamou de racional. O que vai regular, vai falar, tudo bem, eu tô pensando isso, mas eu sei que não é assim, não vou deixar isso me dominar. Só que quando você dorme, essa instância, ela relaxa. Sim. E aí, o que vai aparecer? Vai aparecer esse outro estágio de consciência, onde os seus medos mais primitivos, onde as suas preocupações, elas operam, né? E são elas que vão tomando conta. Quando a gente medita, é como se a gente passasse um rastelo na nossa mente. É como se a gente fizesse uma limpeza, vai tirando tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que está em excesso, que está intoxicando a nossa mente, porque os nossos pensamentos nos intoxicam, né? Não só no nível mental, mas no nível físico. E cansam. E cansam, né? Porque o cérebro não separa o que é real do que é imaginado. Não. Se eu assisto um drama, uma história super trágica, eu choro. Sim. Por quê? Porque eu me emociono como se aquilo estivesse acontecendo. Sim. E é isso que acontece quando a gente imagina coisas. E quando a gente também imagina e quando a gente relembra coisas doloridas Exato. do passado. Parece que você sofre duas vezes, não é? Exato. Por isso que a chave para a gente conseguir relaxar é a gente ficar no momento presente. Porque se eu fico lá no passado lembrando de uma série de coisas, é como se eu estivesse vivendo isso agora. Entendi. Então eu não estou vivendo de fato o que eu estou vivendo agora. Eu estou vivendo o passado agora. E o meu corpo reage. Então, assim, se eu estou lembrando de uma coisa triste, os hormônios que estão no meu corpo são de tristeza. Os neurotransmissores são os relacionados à emoção de tristeza. Se eu lembro de uma história em que eu senti muito medo, um momento que eu fiquei muito ansiosa, eu agora vou liberar hormônios da ansiedade, neurotransmissores da ansiedade. Exato. Então, por isso que a chave do yoga é a gente conseguir não ficar nem lá no passado, nem lá no futuro. É claro que a habilidade da gente projetar
as coisas é essencial Sim, para o ser humano. Mas planejamento. isso pode nos adoecer. Então, a gente tem que usar isso quando a gente quer. Tudo bem, eu preciso planejar alguma coisa. Então, eu vou projetar as coisas para o futuro, etc, etc. Agora, na maior parte das vezes, isso é uma armadilha, né? Como a gente falou, mais de 90% dos pensamentos negativos, eles não ocorrem. Então, quanto mais a gente consegue ter técnicas para que eu possa ficar pensando e sentindo o que eu estou de fato vivendo agora, menos eu sofro pelo passado ou por coisas que não virão a acontecer. E isso faz com que a gente tenha mais paz na vida. Mais paz, menos essa carga, essa bagagem emocional, né, que a gente carrega, né? Eu achei bacana você falar isso mesmo, que o cérebro não distingue o que é imaginação, o que é real, o que vai acontecer, ele se perde, né? Mas isso acaba o quê? Intoxicando, né? Intoxicando. E a meditação, ela faria essa limpeza. Exato. E lembrando que o corpo e a mente, eles são um todo interligado, né? A gente fala assim, mente, corpo, mas no fim é uma coisa só, sim, né? Sim. Então, assim, se eu tô com o pensamento estressado, eu tô com o corpo estressado. Com certeza. Uma coisa tá totalmente ligada à outra. E esse estresse, ele vai afetar todo o nosso equilíbrio metabólico. Esse Total. aumenta o cortisol, já diminui os hormônios sexuais, já diminui a libido, daí você já dorme mal, aí você fica estressado, daí no outro dia você não rende, diminui a sua memória, diminui a cognição e ali vai desequilibrando todo o organismo, né? Exato. Nossa, é muita informação, né? Muita coisa boa. Por isso que o yoga é tão mágico, porque ele vai trabalhar o corpo físico e ele vai trabalhar a mente. Então, é a combinação perfeita. Perfeito, é completo. Sim. E por isso que você tem esse sorriso lindo e tá feliz. Eu atribuo bastante ao yoga, com certeza. E eu vi, conversando, que a gente já teve essa conversa antes, eu vi que você é autora de um livro, né? Que eu não tive ainda o prazer de ler o seu livro, mas é Desatando Corpos, né? Isso. E me conte sobre esse livro, como que você escreveu, qual que foi a sua ideia ao criar esse livro. Esse livro foi um processo muito legal, assim, aconteceu também durante a pandemia. Eu participei de um projeto cultural vinculado ao estado de Mato Grosso, e o meu projeto ele foi aceito pelo governo do estado, então todo o meu livro ele foi financiado pelo governo do estado, porque daí eu desenvolvi uma oficina aberta à população, para que as pessoas pudessem fazer justamente isso que a gente está conversando aqui, se reconectarem com a potência do próprio corpo, né? Então, é isso que o yoga traz, faz com que as pessoas possam desenvolver autoestima, porque elas reconhecem que o corpo delas é capaz de muito mais coisas do que ela mesma imagina. Então, eu desenvolvi uma oficina ao longo de mais de uma semana com os participantes que se inscreveram. E esse livro é um relato de experiência do que aconteceu durante essa uma semana. Então, tem os relatos dos participantes. Ao longo do processo, eles foram tirando fotos do próprio corpo. Todo o projeto ele foi desenvolvido junto com o Vinícius Apolari, que é um fotógrafo profissional. Então, ele ensinava técnicas de autorretrato para as pessoas. Então, enquanto que eu trabalhava todo esse aspecto físico e mental para que as pessoas pudessem se reconectar com essa força de estar no próprio corpo, ele ensinava técnicas de autorretrato para que as pessoas pudessem tirar fotos e olhar para o corpo de uma forma mais gentil. E aí, tudo isso junto foi o que a gente trouxe nesse livro. Nossa, que vivência, hein? Sim. Foi uma experiência... Foi incrível. Incrível. A Paola tem um conteúdo muito grande, como vocês podem perceber. E que bacana, né? Jovem, já com essa capacidade, dessa formação profissional aí, enorme, né? Vasta, um currículo vasto para a sua idade. Você já viveu muita coisa, né? Fez a transição de carreira, né? Como advogada, fez essa transição que é bacana, e a mensagem fica aqui. É sempre possível a gente mudar o rumo do nosso barco, tá tudo na nossa governabilidade, fazer escolhas e ir de encontro àquilo que trouxe para ela realização. E você estando feliz, realizada, fazendo aquilo que você acredita, que você gosta, que você estudou,
você vai trazer benefícios para milhares de outras pessoas. Fiquei muito feliz de você estar aqui no nosso podcast. Vou te servir um colágeno Verisol, que é o colágeno. O Verisol é o colágeno para a pele. E eu gosto sempre de servir no meu podcast, ao invés de servir café, eu gosto de servir o colágeno. No caso, as mulheres gostam muito do Verisol. Você é jovem, o Verisol ele é recomendado a partir de uns 35 anos de idade. Quanto mais idade, mais necessidade, porque a gente vai perdendo o colágeno de pouquinho em pouquinho. Pós a menopausa, a gente perde um pouco mais, mas nem tudo está acabado, porque nós podemos repor o colágeno, a gente pode suplementar. Ele é de origem animal, você não é vegana? Não. Ah, tá. É porque o colágeno, eu esqueci de fazer essa pergunta antes para ela. Ele é de origem animal, o colágeno ele é da carne da vaca, do boi, esse Verisol. Ele não tem gosto de nada. E nós trouxemos o sabor limão, que é um saborzinho de fruta mesmo do limão, um sabor alimentício. Ele é bem gostoso. Enquanto eu sirvo aqui o colágeno, nós temos também um mimo para você, Paola. Nossa! Da Essencial Pharma. Mimo para você. Que lindo! Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Pode abrir. Fique à vontade. E o colágeno é para nós brindarmos esse momento. Vamos ver. Dermalift, adorei. Esse daí ele é um hidratante facial para a partir de 25 anos de idade. Ele é um protetor das linhas de expressão. Pode passar aí um pouquinho que você vai ver que ele é uma delícia. Toque leve, suave, ele tem todos os nutrientes que a pele precisa a partir dos 25 anos de idade, prevenindo o envelhecimento e as linhas de expressão. Nossa. Então, é com carinho que nós trouxemos para você. Adorei, o cheiro é maravilhoso. Você gostou do cheirinho? Nossa, incrível e, enfim, lindo, né? E você está convidada para conhecer a Essencial Pharma. Paola mora em Sorocaba. Eu já tive a oportunidade de fazer uma aula experimental com ela online. Vamos fazer um brinde e eu quero que você use o microfone aqui nos últimos minutos finais para deixar aí a sua mensagem para as pessoas que nunca fizeram yoga, mas têm vontade de fazer, para as pessoas que estão fazendo e abandonaram, para as pessoas que estão desestimuladas. Deixa a sua mensagem para vocês que estão nos ouvindo. Bom, para quem nunca praticou yoga, né, faço o convite, inclusive ofereço aulas experimentais, né, como você fez. É uma oportunidade de sentir todos os benefícios que o yoga tem a oferecer e principalmente uma oportunidade de se reconectar com o teu propósito, né, porque o que o yoga faz é que a gente possa se ouvir, se escutar e se entender. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter uma vida com mais propósito, com mais sentido, né. Então, é um convite para todas as pessoas, independentemente da idade, independentemente das limitações físicas ou mentais que cada um tenha, o yoga pode ser um caminho para te ajudar. Então, depois a gente vai colocar as minhas redes sociais, fiquem pode falar, à vontade. Pode aproveitar e falar a sua página no Instagram, dar o seu endereço. O meu Instagram é @yoga com y, .paola Verruc. Verruc é Verruck. Eu sempre falo porque é um sobrenome incomum, né? Verdade. E por lá você consegue entrar em contato e agendar essa primeira aula, uma aula experimental, uma aula gratuita, né? Bacana. Então você já consegue sentir os benefícios. Como eu comentei, a maior parte dos meus alunos já relatam essa sensação de calma, de relaxamento e uma melhora no sono já nessa primeira aula experimental. Que aí vai ser a oportunidade que a gente vai ter para poder conversar, para eu poder entender qual é o teu caso e desenvolver um plano de aulas específico para as suas necessidades. Então, fique à vontade para entrar em contato. Muito obrigada, Isildinha. Fiquei muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço mais uma vez sua presença. Vou colocar aqui o endereço seu do Instagram. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aqui o nosso podcast. Te convido para toda quarta-feira estar aqui juntos, porque nós vamos trazer mais e mais conteúdos de saúde e de informação para você. E desejo uma abençoada quarta-feira para você. Boa noite.